Pronto, vamos lá. Então, tá aqui, né? Tá aqui no começo. Só ver aqui quem tá pedindo pra entrar rapidinho. Então, vamos lá, a gente vai estudar a circunferência hoje, mas como eu disse, né, mais a parte de analítica, certo? Não é muito aquela circunferência que a gente vê no Enem, né? Até é, né? Porque circunferência é a mesma em qualquer canto. Mas a parte mais de geometria é com outra matemática, né? A gente vai ver mais a parte analítica mesmo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, fazer a introdução, né? Reconhecer uma circunferência, que é até a primeira questão dos nossos exercícios de fixação, que é você saber se aquela equação é de uma circunferência. A posição relativa entre um ponto e a circunferência, posição relativa entre a reta e uma circunferência, posição relativa entre duas circunferências e, por fim, os exercícios, tá? Então, vamos lá, gente. Como é que a gente faz? Essa aqui é a parte principal da nossa aula, né? Que tudo vai girar em torno disso. A gente precisa saber como é a equação de uma circunferência. Do mesmo jeito que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores a equação da reta, agora a gente vai ter a equação da circunferência, certo? Aí ele faz aqui a circunferência, ele diz que o centro é aqui o ponto A e B, o A é o X, né, e o B é o Y, e ele bota um ponto qualquer, que a distância, né, todo mundo sabe, do centro até a circunferência é o raio R, certo? Só um minuto, gente, desculpa aqui, tô só aceitando um pouco. Então, a gente sabe que essa distância aqui é o raio, né? Aí ele faz aqui, gente, a distância entre P e C, que é a distância entre os dois pontos, né? Qualquer uma que seja, vai ser a mesma, né? Se o ponto estiver em cima da circunferência, que é o raio, vocês já estão carecas de saber disso. E aí ele faz aquela fórmula lá, né? Ele diz que a distância é igual ao raio, certo? E ele usa aquela fórmula que eu ensinei também nas outras aulas para vocês, que é a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, né? E o delta é exatamente a diferença dos dois pontos. O x, que é o a, e o x. Ele fez x menos a, mas tanto faz, porque vai tirar a raiz, tem que ser positivo. Vai levar ao quadrado, na verdade, né? Vai sair positivo. E y menos b, certo? Então, ele acha que a equação reduzida da circunferência é essa, gente, certo? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Por quê? Porque ele elevou o r aqui ao quadrado e elevando essa segunda parte ao quadrado, ele elimina a raiz, né? Fica mais fácil do que trabalhar com a raiz. E aí, se eu desenvolver esses quadrados, como é o desenvolvimento, né, de um quadrado, todo mundo sabe. X menos a, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí ele organizou aqui o x e o y juntos e, enfim, achou essa equação. Então, essa é a equação geral da circunferência e essa aqui de cima é a reduzida, tá? Eu quero que vocês, basicamente, não decorem nada, mas que vocês saibam pelo menos essa aqui reduzida, tá? Porque ela é importante para a gente saber, por exemplo, a gente sabe que o A e o B são os pontos do centro da circunferência, entende? A gente sabe o R ao quadrado. E essa aqui, em geral, a gente nem precisa decorar, é só vocês resolverem o quadrado dessa, tá? Então, saibam a reduzida. Aí, vamos lá, reconhecendo a circunferência. Outra coisa, gente, que ele faz aqui são umas fórmulas para mostrar o que é uma circunferência e tudo, que eu também não aconselho que vocês decorem. Na verdade, eu sou contra ficar decorando as coisas, porque a gente já tem tanta coisa para decorar, né? De biologia, de história. E a matemática, para mim, tem que ser simplificada mesmo. A gente faz com que a gente decore aquelas fórmulas básicas. E aí ele ensina bem direitinho como é que você vê o que é uma circunferência, mas eu não aconselho vocês a decorarem isso, certo? Vocês têm que entender o que é que ele fez. Aí ele fez aqui, ó, ele fez a equação do segundo grau e dividiu todo mundo por A, certo? E comparou as equações. Comparou essa aqui que ele dividiu por A, todo mundo, e comparou aquela lá que a gente encontrou, né? Que era a reduzida. E aí, daqui ele tirou que B sobre A tem que ser igual a 1. Quem é B sobre A? É esse coeficiente aqui. O que é que ele quer dizer com isso? Que B é igual a A. E aí, o que é que significa? Significa, gente, se B for igual a A, B sobre A vai ser 1. Vocês concordam? Sempre vai ser 1. Vocês são iguais. Se for 10 sobre 10 vai ser 1. Se for 15 sobre 15 vai ser 1. Ou seja, o coeficiente tanto do x ao quadrado quanto do y ao quadrado vai ser o mesmo. Então, por exemplo, se eu tiver 4x ao quadrado mais 2y ao quadrado, isso não pode ser uma circunferência, porque os coeficientes são diferentes. Não pode. Então, tem que, se for o x ao quadrado for 1, o y ao quadrado tem que ser 1. Se for 2x ao quadrado, o y tem que ser 2y ao quadrado. Tem que ser o mesmo coeficiente, senão não é uma circunferência. Aí a outra coisa, a outra condição de existência é essa aqui, que C sobre A é igual a 0.
Ou seja, não existe o termo x, y. Então, não pode ter nenhum termo que x e y estejam se multiplicando. Senão, também não é uma circunferência, certo? Só um minuto aqui, rapidinho. Pronto, senão não é uma circunferência se tiver o x e o y se multiplicando, certo? Já que o c é zero, se eu colocar um zero aqui, vai ficar 0xy, ou seja, não tem multiplicação, porque vezes zero é zero. Aí essa outra aqui ele também faz, mas eu não aconselho vocês decorarem isso, porque mais uma coisa, se vocês entenderem, vou resolver a primeira questão, que ele pede para dizer se é uma circunferência ou não, e aí vocês vão entender o que eu tô falando, certo? Mas é basicamente ele mostrando isso aqui para vocês decorarem e saberem identificar se uma equação é de uma circunferência ou não. Mas essas, eu quero que vocês saibam mesmo, é a 1 e a 2, certo? Que é o coeficiente de x2 é igual ao do y2 e não existe xy multiplicado. As outras a gente desenrola, tá? Então vamos lá. Aqui é só uma demonstraçãozinha mesmo de posição relativa do ponto para saber, por exemplo, o P pertence à circunferência. Então ele está na circunferência. O P exterior, o P interior, entendeu? Se a distância for menor que o raio, claro que ele está dentro, né? Se a distância, se ele estiver exatamente em cima é o raio, se ele estiver fora é maior que o raio. Isso é bem lógico, não precisa nem explicar muito. Agora a posição relativa da reta, tangente todo mundo sabe, né, gente? Uma tangente ela vai tangenciar em um ponto, então ela vai passar exatamente aqui em um ponto e o ângulo vai ser de 90 graus. Aí temos a reta externa também, certo? Que vai passar por fora da circunferência. E tem a secante. Todo mundo sabe também, né, que a secante ela vai cortar em 2 pontos. Vocês estão vendo aqui que ela está cortando 2 vezes a circunferência, né? E agora a posição relativa entre duas circunferências. Aí, gente, também é muito simples. Por exemplo, distância entre os centros. A distância é maior do que a soma dos raios. Claro, se elas estão externas, vai ser esse raio mais uma coisa que está distanciando elas, né? Professor. Oi. Aproveitar a pausa para perguntar. A senhora está com a apresentação dos slides aí? Tô sim. Não tá aparecendo? A gente tá vendo só seu rosto. Vala, meu Deus do céu. Mas eu sou burra, não botei pra apresentar. Ai, gente, desculpa. Obrigada por ter avisado, viu? Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, digam que eu repito, tá? Eu esqueci de... Eu botei pra gravar no site e eu esqueci de colocar aqui. Tá aparecendo agora? Sim, agora tá. Pronto, obrigada. Vou dar uma breve fala de novo aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá, começar aqui de novo, né? Você já tava só o Lombardi aqui falando. Enfim, a equação que eu falei para vocês no começo da aula, né? Que é a equação reduzida, certo? Que é essa aqui que eu quero que vocês saibam, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. E a geral não precisa decorar, né? Porque é só vocês resolverem os quadrados, certo? Aí aqui também é a mesma coisa que eu estava explicando para vocês. Para reconhecer uma circunferência. Se uma equação é de uma circunferência ou não. Por exemplo, y é igual a 20 menos 60. Isso é uma circunferência ou não é? Entendeu? Eu preciso... a primeira questão do nosso exercício de fixação é sobre isso. Então aqui o que eu quero que vocês não decorem, mas que vocês entendam é o ponto 1 e o ponto 2. Esses outros aqui... eles não acho interessante vocês decorarem, porque são muitas coisas e, enfim, mais um problema pra gente, né? E aí, como eu expliquei pra vocês, o B sobre A tem que ser igual a 1, ou seja, o coeficiente do x2 e do y2 tem que ser iguais, certo? E o C sobre A igual a 0, ou seja, C igual a 0, né? Porque o A não pode ser 0, o denominador não pode ser 0. Então, não existe x vezes y multiplicado. Então, pra eu ter uma circunferência, né? Tem que ter essas duas coisas e essas outras aqui, até o número 5. Mas, como eu disse, né? Eu vou ensinar pra vocês a desenrolar sem precisar decorar isso, tá? A gente vai ver na primeira questão direitinho. Isso aqui eu tava explicando também pra vocês, que era a distância, né? Do ponto P. Também é muito simples, né? Se a distância for igual ao raio, porque o ponto P tá em cima da circunferência. Se a distância for maior do que o raio, o ponto P tá externo. Se a distância for menor do que o raio, o ponto P tá dentro. Bem intuitivo. E essa aqui, mesma coisa. Agora com a reta, né? Posição relativa da reta e da circunferência. A reta S. Se a distância for igual ao raio, mesma coisa, porque ela está tangenciando em um único ponto.
Se a distância for maior que o raio, é porque ela tá passando, né, gente? Ó, ela chega aqui no raio, que é chegar até o ponto da circunferência, e ela passa. E se ela for secante, é uma distância menor, porque ela tem que passar por dentro, ou seja, ela vai cortar a circunferência em 2 pontos. Qualquer reta que vocês passarem por dentro vai ter que cortar em 2 pontos, por isso que a distância tem que ser menor, certo? E aqui a posição relativa entre duas circunferências. Eu tenho aqui as circunferências externas, né, a distância desses 2 pontos, dos 2 centros no caso, né, que tem aqui, distância dentre os centros. Vai ser maior do que a soma dos raios, claro, porque tem que ser maior que o raio e ainda tem que ter um pouquinho para separar elas, para elas serem externas. Tem as tangentes externas, ou seja, elas se tocam em um único ponto, então a distância vai ser a soma dos 2 raios, vai ser igual à soma dos 2 raios. E tem as secantes, certo? Que elas têm que se cortar em 2 pontos. Ó, vocês estão vendo essa grandona aqui e essa pequenininha aqui. Elas estão se tocando aqui e estão se tocando aqui. E aí o módulo dos 2 raios, né? A subtração dos 2 raios em módulo, claro, porque é uma distância. Tá? A distância está entre essa subtração em módulo e a soma deles, certo? Aí aqui também tem a tangente interna, né? Que é quando uma está dentro da outra e se encosta em um único ponto só, que a distância vai ser igual ao módulo da subtração dos 2 raios. Tem as concêntricas, isso aqui acho que ainda cai muito no Enem, né? Que elas têm o mesmo centro, certo? Elas têm o mesmo centro. E a distância entre os centros é 0, né, gente? Porque, enfim, elas têm o mesmo centro. E tem a interna não concêntrica, certo? Ela tá dentro, mas ela não tem o mesmo centro e nem é tangente como essa primeira. Isso aqui é mais só para vocês terem uma noção mesmo, mas nem tem muito nos nossos exercícios, não. Aí, enfim, vamos para os exercícios, certo? Que é a parte mais importante. Aí aqui vai vir aquela coisa que eu falei para vocês, né? Que era da primeira coisa que eu expliquei lá. Que o x2 e o y2, eles têm que ter o mesmo coeficiente, certo? Aí ele pergunta qual das equações representa a circunferência. Aí aqui, gente, a gente já pode eliminar os itens, né? Sempre ensino para vocês a chegar no Enem e não irem para a parte burocrática de querer resolver a questão perfeitamente. Marquem o item certo, que é isso que importa. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês que os coeficientes têm que ser iguais, né? Do x2 e y2. Então, esse item A já não pode ser. Porque o do x2 é 2 e o do y2 é 3. Então, não são iguais. Então, isso aqui não é uma circunferência, certo? O item B, ó. O item B pode ser, porque é 5 e 5. O item C também pode ser, porque é 7 e 7. O item D também não pode, porque é 4 e 1. Não, mentira. Nem tem y2 aqui. Então, já não pode ser também. E o item E é 4 e 4, então pode ser, né? A gente fica com o item C e o item E. Aí tá aqui, ó. Como a gente viu, né, lá no começo, B sobre A tem que ser igual a 1, ou seja, eu elimino os itens A e D, certo? E o item... Só um minuto aqui. Ah, meu Deus, não tá aceitando. Deu certo. Pronto. Aí aqui eu vou eliminar o A e o D, né? Porque eles não têm o mesmo, certo? E fiquei com B, C e E. Só que o C sobre A tem que ser igual a 0. Ou seja, gente, X e Y não podem estar se multiplicando. Vocês estão vendo aqui no item B, ó, que tem aqui 3x vezes Y. Eu não posso estar multiplicando. Não existe X vezes Y. Foi os 2 primeiros pontos que eu pedi pra vocês realmente decorar, nem decorar, né? Mas é um pouco que óbvio, certo? Nenhuma circunferência vai ter x e y multiplicado e o mesmo coeficiente dos dois tem que ser igual. Então, sobraram os itens C e E. E aí, Paula, como é que a gente faz? A gente decora aquela rama de coisa lá que ele mostrou na questão como é que faz e a gente vai ter que perder tempo? Não, a gente não vai fazer isso, tá, gente? A gente vai fazer o quê? A gente vai achar a equação aquela equaçãozinha que a gente viu no começo, né? Que é a equação reduzida, que eu mostrei pra vocês, que é entre parênteses x menos a, fecha parênteses ao quadrado, mais y menos b, fecha parênteses ao quadrado, igual a r ao quadrado. Que essa é a forma que eu quero que vocês saibam, certo? E aí eu tenho o quê? Que no item C eu tenho que 7x ao quadrado mais 7y ao quadrado menos 2x menos 3y mais 50 igual a 0. Aí aqui, gente, eu dividi por 7 só para facilitar a minha vida e ter os coeficientes igual a 1, certo?
Então, dividindo por 7 fica 1, dividindo por 7 fica 1, 2x, 2 sétimos de x, menos 3 sétimos de y, mais 50 sobre 7 igual a 0. Tudo isso porque eu quero transformar naquela equação lá, certo? Que é essa aqui, ó, aquela que eu expliquei pra vocês no começo, né, que é a equação reduzida. E aí, como é que eu vou fazer? Gente, aí eu vou ter que completar. Por que eu tô fazendo isso? Porque quando eu encontro essa equação, né, que é a equação lá reduzida, eu vou ver se o raio é positivo ou negativo. Eu já vou poder eliminar esse item ou não, porque eu não posso ter um raio negativo, né? Uma distância negativa não existe, certo? Então, para isso, eu não posso simplesmente achar por essa equação aqui o raio. Eu não posso. Não, ela não tá naquela fórmula lá, entendeu? Do que tudo aquilo é igual a r ao quadrado. Eu tenho que transformar isso numa coisa que seja igual para eu poder comparar, certo? Então, a gente vai fazer o quê? X ao quadrado. Aqui eu só fiz juntar os x com x e o y com y. Tá aqui em vermelho, eu juntei o x, eu não mexi em nada ainda, certo? Peguei o que tem x e coloquei na frente, o que tem y coloquei depois e o termo independente de laranja aqui no final, que é o 50 sobre 7. Aí, gente, todo mundo sabe, né, que a mais b ao quadrado é o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aí eu preciso completar os quadrados para ter a fórmula da circunferência, ó. Vocês estão vendo aqui a fórmula que eu falei para vocês. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, com o centro A e B, certo? Vocês estão vendo que o centro é com sinal oposto, né? Aqui tem menos A, então o centro é A. Se aqui fosse mais 1, o centro seria menos 1, entendeu? O sinal é trocado. Prestar atenção nisso. Então, como é que a gente vai completar esse quadrado? O que é completar o quadrado? Gente, eu preciso transformar essa equação aqui, grande, aqui de cima, numa que seja igual a essa aqui, para eu poder achar o meu raio, né? E aí, saber se ele é positivo ou não. Mas, para isso, eu tenho que fazer eu tenho que completar os quadrados, certo? E aí, como é que eu vou fazer? Essa aqui eu coloquei o quê? X ao quadrado mais. Aí aqui vocês estão vendo que é 2 sétimos de x, certo? Aí o que é que eu fiz? Coloquei o 2 vezes x e multipliquei por 1 sétimo. Ou seja, a mesma coisa, né, gente? Eu só fiz botar o 2 pra frente. Por que que eu fiz isso? Por que que eu deixei o 2 sozinho? Eu sempre tenho que deixar o 2 sozinho. Porque, gente, é a fórmula. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, sempre tem que ter 2x aqui, certo? Sempre vai ter que ter. E 1 sétimo, ele é o outro termo, entendeu? Porque não é 2 vezes o primeiro pelo segundo, então o primeiro termo é x e o segundo é 1 sétimo, certo? E aí, para completar, o que é que eu preciso? Eu preciso somar o último termo, que no caso aqui, ó, b ao quadrado. Mas, Paulo, eu posso colocar um número aleatório dentro da minha equação. Como é que eu faço isso? Posso, gente. Se eu vou colocar ele antes da igualdade, eu vou ter que colocar ele depois da igualdade. Tanto que ele tá aqui de novo, ó. Vocês estão vendo? Isso tudo era igual a 0, mas agora não vai ser mais. Vai ser 1 sétimo ao quadrado. Por quê? Porque eu adicionei aqui. É a mesma coisa de eu ter que 20 igual a 20. Se eu botar que 20 mais 5 é igual a 20, eu não posso. Eu tenho que botar o 5 do outro lado também. Aí vai ficar 20 mais 5 igual a 20 mais 5, que 25 é igual a 25. Então, o que eu boto antes da igualdade, eu tenho que colocar depois, certo? Para fazer esse jeito de completar os quadrados, vocês têm que fazer isso, certo? E aí, pronto, eu pego e coloquei 1 sétimo aqui ao quadrado, porque ele é o meu segundo termo. É 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo. No caso aqui é 1 sétimo, mas podia ser o que fosse, certo? Aí vamos aqui para a parte do y, mesma coisa. Pode parecer estranho assim, que vocês veem de primeira, mas depois vocês vão pegando. Todas as questões a gente vai fazer isso, porque facilita que a gente não precisa decorar as fórmulas. E aí eu vou ter o quê? Que o y ao quadrado menos 3 sétimos vezes y, né? Tá bem aqui. Aí você fica, e aí, Paulo, agora não tem mais o 2, o que é que eu vou fazer? Gente, eu faço ele aparecer, entendeu? Aí o que é que eu fiz? Eu multipliquei por 2 sobre 2. Por que eu multipliquei por 2 sobre 2? Porque 2 sobre 2 é a mesma coisa de multiplicar por 1. Entendeu? Então, eu não vou precisar fazer nenhuma compensação lá no final, entendeu? Porque quando eu tô somando é muito fácil, eu só faço somar do outro lado. Mas quando eu tô multiplicando, quando eu tô dividindo, como é que eu vou fazer isso? Se é uma coisa assim que... Por exemplo, se eu só multiplicar por 2, tem um monte de coisa. Eu não tenho como só dividir do outro lado, entendeu? Então, eu multipliquei por 2 sobre 2, que é a mesma coisa de multiplicar por 1, que é a mesma coisa de não fazer nada. Só para aparecer o número 2, entendeu?
para eu poder fazer aquele negócio, que é 2 vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo. Quem é o segundo? 3 sétimos vezes o 2 aqui pelo 7, que é 3 sobre 14. Então, o segundo termo vai ser 3 sobre 14 ao quadrado, que foi a outra coisa que eu somei aqui no final, certo? E aí, mais 50 sétimos, que era o que a gente já tinha aqui de termo independente, vai ser igual a quê? Como eu somei 1 sétimo ao quadrado aqui e 3 sobre 14 ao quadrado aqui, eu vou ter que somar eles no final, certo? E aí eu tenho que o primeiro termo mais o segundo, e aqui é negativo só porque o sinal é negativo, né? Mas fica a mesma coisa, vai ser igual a tudo isso aqui. Vou passar o 50 sobre 7 pro outro lado para eu poder ter o raio ao quadrado. Aí você fica, Paula, como é que é igual? Como é que tu sabe que é 1 sétimo? Gente, ó, a prova tá aqui. X mais 1 sétimo ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é 1 sétimo, mais o quadrado do segundo. É a mesma coisa, entendeu? E dá certo porque eu passei pro outro lado e somei aqui do outro lado também, porque eu tenho que equilibrar a equação, certo? Senão, como é que eu vou somar uma coisa e não botar lá no final? Não pode, certo? Ele vai ficar desse jeito, e aí eu só vou fazer a conta aqui do raio, certo? Aí o que é que eu fiz? Coloquei isso aqui, né? Agora, isso pra mim é o que importa, certo? Que é exatamente 1 sétimo ao quadrado mais 3 sobre 14 ao quadrado menos os 50 sobre 7, que eu passo pro outro lado, né? Isso aqui, gente, tem que dar um número positivo, porque isso aqui é o meu raio ao quadrado, é a minha equação reduzida. Quando eu vou fazer o MMC, dá 196. Quando eu vou dividir 196 por 49, dá 4. 196 por 196 dá 1, vezes 9 dá 9. 196 por 7 vezes os 50 dá 1.400. Gente, isso aqui nitidamente vai dar um valor negativo, vocês não precisam nem continuar. Menos 1.400 com mais 4, com mais 9, claro que vai dar menos alguma coisa, né? São poucos números positivos para um negativo muito grande, que é o 1.400. Então, não tem como ser esse item, gente, porque o r ao quadrado não pode ser um valor negativo. O raio não pode ser. E ele tá ao quadrado ainda, não pode de jeito nenhum. Então, já elimina o item C, aí vocês já marcam a resposta, que é o item E, certo? Vamos para a próxima agora. Em um campo de futebol, a circunferência central é definida por... Aí tem aqui, eu até botei a foto do campo para ficar mais fácil da gente entender. A circunferência central, certo? Essa circunferência aqui do centro é definida por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y igual a 4. Então, ele deu a equação dessa circunferência. E a meia-lua de uma das áreas, a meia-lua eu acredito que seja isso aqui, né? A meia-lua de uma das áreas está contida nessa outra circunferência, certo? Então, a equação dessa aqui do meio é essa primeira e a equação da meia-lua é essa segunda, certo? Se o centro da meia-lua está contido na linha inicial da grande área, o centro da meia-lua está contido na linha inicial da grande área. Qual a distância entre o meio de campo e a linha inicial da grande área? Então, ele tem que fazer essa distância. Gente, a distância vai ser a distância entre os pontos, né? A distância entre os pontos é o quê? Porque é que eu preciso para fazer a distância entre os pontos? Eu preciso dos pontos. E o que são esses pontos? São os centros das duas circunferências. O que é que eu preciso? Achar os centros. Como é que eu vou achar o centro? Mais uma vez, vou ter que transformar essa equação aqui naquela equação reduzida lá que eu mostrei para vocês, completando os quadrados, que nem a gente fez na primeira questão, certo? Então, vamos lá. Na primeira, como é que a gente tem? A gente tem aqui, né? Eu anotei bem direitinho aqui a equação, que é essa aqui de cima. E aí, a gente vai completar. Coloquei só o x um perto do outro, para ficar mais fácil de visualizar. E os y perto. E já passei o 4 pro outro lado. Mas, se você quiser passar depois, não tem problema. Aí, coloquei aqui x ao quadrado menos 4x é a mesma coisa que 2 vezes x, certo? Mas é 4, então eu preciso de outro 2. Ou seja, aqui o meu termo já apareceu. Ele já é o 2 aqui, ó. Então, esse é o meu termo que vai ficar aqui do outro lado. Porque não é 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Então, o meu segundo termo é 2. E por que ele é ao quadrado? Porque é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Se fosse um 8, ia ser o quê? 2 vezes 4. O meu segundo termo seria 4 e aqui seria 4 ao quadrado, certo? Mas aqui é o 2. Então, meu segundo termo é o 2. Mesma coisa com o y, gente. Y ao quadrado menos 2y. Ah, mas o 2 já tá aqui. Então, quem é o outro termo? Gente, o outro termo é 1. Ah, eu preciso colocar? Precisa, porque eu preciso elevar ele ao quadrado aqui. Ele vai aparecer. Então, o que é que eu fiz? Somei aqui no final o que eu tinha somado aqui que não existia. O 2 ao quadrado não existia e o 1 ao quadrado não existia. Então, eu preciso somar no final, senão não vai ser mais uma igualdade, né? Como é que eu tô acrescentando coisa só de um lado? Não posso.
Aí vai ficar como? Que x menos 2, que é o meu segundo termo, ao quadrado, e o y menos 1, que é o meu segundo termo, ó. O segundo termo, gente, cuidado, viu? Não é esse que multiplica o y, nem o que tá... É o primeiro aqui, o x, e o segundo aqui do final, que tá ao quadrado. Mesma coisa do y, o primeiro aqui e o segundo aqui, certo? Vai ser igual a 4 mais 4 mais 1. Então, eu vou ter tudo isso, aí assim eu encontro a minha equação reduzida da circunferência. E como eu disse para vocês, o centro é com o sinal trocado. Então, isso aqui tá menos 2, aqui vai ser 2, isso daqui tá menos 1, aqui vai ser 1. E o raio ao quadrado é igual a 9. Então, a minha primeira circunferência tem esse centro aqui, certo? Vou ter que achar o centro da minha outra, que é dessa meia lua aqui, para eu poder fazer a distância entre os dois pontos. Aí vamos lá, mesma coisa, peguei a segunda equação aqui pra vocês e fiz a mesma coisa, gente. Coloquei o x aqui todo mundo junto, o y junto e o 760. Por que eu não posso fazer de uma vez? Porque essa não é a equação. Como é que você quer comparar uma coisa que não é igual a outra? Isso aqui não é a equação reduzida, você não pode fazer a comparação sem ser, entende? Então você tem que transformar ela numa equação reduzida para você descobrir o centro. Aí vamos lá, x ao quadrado menos 50, tem que aparecer um 2, né? Você já entendendo que tem que aparecer esse 2. 50 é a mesma coisa de 2 vezes 25. Aí o meu segundo termo já apareceu, ó. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o 25. Aí eu adicionei de novo aqui o 25 ao quadrado. Aí mais y ao quadrado menos o 24 é 2 vezes 12. Então vai ser o quê? 2 vezes 12 e y ao quadrado. Ou y, na verdade. Aí o primeiro termo é o y e o segundo termo é o 12. Mais uma vez coloquei o 12 ao quadrado aqui. E aí, como eu adicionei coisas, eu preciso adicionar no final. Só um minuto. Aí, gente, eu preciso adicionar no final, certo? E aí eu adicionei o 12 ao quadrado e o 25. Coloquei até em laranja aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. E aí, mais uma vez, fiz a minha equação reduzida, né? Que é o x e o 25. Não, por favor, não errem o sinal, tá, gente? O sinal é muito importante, porque como eu falei, o centro da circunferência é com o sinal trocado. Então, se vocês trocarem o sinal, vocês vão errar o centro, vocês vão errar a questão toda. Não errem o sinal. E aí, pronto, encontrei também que se eu resolver isso aqui, menos 760 mais 12 ao quadrado mais 25 ao quadrado, dá 9 e é a mesma coisa, o mesmo raio. Então, eu tenho esse outro centro. Então, eu tenho agora os dois centros, né? Que é o 25 e o 12. E esse outro que a gente achou, que é o 2 e 1, certo? Então, eu vou fazer a distância entre esses dois pontos, gente, que vai ser exatamente a distância que ele quer na questão. Aquela formulazinha que todo mundo sabe, que é a raiz quadrada do delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Aí vai ficar o quê? 25 menos 12, que é um ponto, né? O x desse aqui com o x do outro, que é 2 e 1. E a mesma coisa desse. O y desse é 12 e o y do outro é 1. Aí eu vou ter todas essas aqui, né? 25 menos 2 dá 23 e 12 menos 1 dá 11 ao quadrado. Aí, gente, quando eu for resolver isso aqui, eu encontro raiz de 650. Aí, como eu sempre falo pra vocês, daqui que vocês vão fatorar, daqui que vocês vão resolver isso aí, vai dar um trabalho medonho, né? O Enem tem muita conta de matemática e vocês têm que facilitar a vida de vocês. Aí, o que é que eu fiz aqui? Essa 25 ao quadrado, isso aqui é uma cor que a gente já sabe de cor salteado, né? Que é 625. E 30 ao quadrado é muito fácil de fazer, né? Só fazer 3 vezes 3 e adicionar 2 zeros. E aí, vocês estão vendo que o 625 está muito perto do 650. Então, é um número perto de 25, entendeu? Aí, o que é que eu fiz? Eu fiz 26 ao quadrado. É mais fácil eu fazer 26 ao quadrado do que eu fatorar o 650, né? E o 26 ao quadrado, quando eu multipliquei ali no cantinho, deu 776, ou 676. Ou seja, passou de 650, que é a raiz que eu quero. Então, a raiz de 650 vai estar entre 25 e 26. Aí, vocês vão lá nos itens e vão ver uma que está entre 25 e 26. A única que está entre 25 e 26 é o item B. Ah, o item C. Não, o item C não, gente. O item C já passou de 26. Ele é 26,7. Então, não pode ser. E o item A também não pode, porque ele é menos que 25. Então, vocês não precisam nem fazer a conta. Só achem a resposta, que é o item B, que é isso que importa, vocês marcarem o item certo, tá? Então, vamos lá para a próxima. Essa aqui parece ser difícil, né? Tem uma enrolação, uma ruma de desenho, mas ela é bem simplesinha, certo? Então, vamos lá. Aí ele fala que o cientista descobriu o átomo, só besteira, gente. Vamos logo pro que interessa, né? Na figura a seguir é mostrado um esquema da experiência de Rutherford e tal, como foi que ele fez. A tela de zinco tem formato circular, com o centro na origem O, que é 0 e 0. Ele até fez o desenho aqui pra gente, ó. Esse ponto O aqui é 0 e 0. E o raio é raiz de 10, ou seja, a distância desse ponto para qualquer parte da circunferência é raiz de 10.
Ele quer saber a ordenada de n, ou seja, o y de n, pertencente à tela de zinco. Sabendo que o segmento ON, essa reta aqui, está contido nessa equação aqui. Ele deu a equação dessa reta, ON. Então, eu tenho o ponto O, que é 0 e 0. Eu tenho essa reta aqui e eu não tenho N. Eu quero saber o Y de N. E aí, o que é que eu vou fazer, né, gente? Olha o que é que eu vou fazer. Tá aqui, ó. Eu tenho a distância, que é o raio, que é a raiz de 10. Eu tenho a equação da reta, eu tenho esse ponto e eu preciso do Y de N. Aí, o que é que eu fiz, gente? Eu fiz a distância entre os pontos, certo? Que vai ser igual ao raio. A distância do O aqui até o N vai ser igual ao raio. Aí, eu fiz o quê? Que o x de N menos 0 mais y de N menos o 0 ao quadrado, igual a raiz de 10. Aí, eu encontrei que o x mais o y ao quadrado vai ser igual a 10. E aí, eu isolei aqui só o y, ficou 10 menos x ao quadrado, né? E aí, gente, eu vou pegar agora a equação da reta. Por quê? Porque o ponto N pertence à reta. Então, com certeza, o y dele vai estar contido nessa equação. Aí, o que é que eu fiz? Qualquer y, isso aqui é um ponto y genérico dessa reta. Então, qualquer ponto que esteja nessa reta vai caber dentro desse y. O y vai existir. Então, aqui eu chamei como se fosse o y de n. Eu posso chamar o y de n aqui, o x de n. Por que eu posso? Porque o ponto N pertence à reta. Então, vamos lá. Aí, o que é que eu peguei? Eu facilitei aqui minha vida, chamei só de x e y, tá? Eu tirei esse nzinho aqui para não confundir. E deixei o y ao quadrado, porque aqui eu não tenho y ao quadrado, igual a 10 menos x ao quadrado. Então, eu também tenho que ter y ao quadrado aqui para eu poder fazer a igualdade, né? Y ao quadrado igual a y ao quadrado. Aí, eu levei os dois lados ao quadrado, certo? Aí, ficou y ao quadrado igual a menos 3x ao quadrado. Aí, ficou que y ao quadrado é 9x ao quadrado. Aí, eu vou igualar agora, gente. Lembrando que eu igualei y de n com y, que é da reta, porque o ponto N pertence à reta. Então, eu posso fazer essa igualdade. Aí, eu tenho o quê? Que 10 menos x ao quadrado é igual a 9x ao quadrado. Aí, eu vou ter o quê? Que x ao quadrado é igual a 1. Ai, gente, cuidado aqui, viu? Vocês não vão dizer que o x é igual a 1, não. Pelo amor de Deus. É mais ou menos 1, né? Quando a gente tira a raiz. E aí, a gente vai usar aqui na fórmula, ó. Se o y for igual a menos 3x, ou o y vai ser igual a 3, ou o y vai ser igual a menos 3. O único item que contém isso é o item E, tá? O y que pode ser, ó. No item E, o y igual a menos 3. Vocês estão vendo que não tem a resposta 3 aqui, né? Não tem. Então, só pode ser o menos 3. O outro, o y, ele não me convém, que é o 3. Entendeu? Só o menos 3. Então, o item E, a gente marca e é isso. Vamos para a quarta questão. Em um sistema de eixos cartesianos ortogonais, considere a circunferência lambda e a reta R das seguintes equações. Então, ele dá a equação da circunferência e dá a equação da reta. E ele diz que a reta S é paralela à reta R e contém o centro de lambda. Ou seja, gente, passa uma reta S, passa uma reta R paralela a ela, e ela ainda contém o centro, ou seja, a reta passa pelo centro, o ponto faz parte da reta. Então, vamos lá. Se a reta S contém o centro, a gente precisa achar o centro de lambda, certo? Porque aí, a gente achando o centro de lambda, a gente vai ter um ponto da reta S. E tendo um ponto da reta, a gente já tem uma pista de qual vai ser a equação da reta S, que é o que ele quer na questão, né? Que aí a gente substitui e vê se aquele ponto lá, que é o centro, pertence à reta, né? Porque a equação tem que dar certo, né? Como eu já expliquei nas outras aulas para vocês. E aí a gente vai achar o centro, né? Mais uma vez, como eu expliquei, a gente vai completar o quadrado, tá? A gente sempre vai completar o quadrado. A gente não vai ficar decorando formas. E aí eu botei o x junto aqui, os y junto e o 6 sozinho. Aí o que é que eu fiz? Mesma coisa. 6 é o quê? 2 vezes 3. Ou seja, o meu primeiro membro da equação é x e o meu segundo é 3. Aí eu peguei e somei 3 ao quadrado aqui. Mesma coisa com y. 2y é 2 vezes y vezes 1. O meu primeiro membro é y e o segundo é 1. Lembrem que o 2 vem do desenvolvimento de 2 vezes o primeiro pelo segundo, certo? E aí eu coloco 1 ao quadrado aqui, que eu preciso somar. No final, passei o 6 para o outro lado, ficou menos 6. Passei somei as duas coisas que eu adicionei, né? Como sempre. Até circulei aqui para vocês entenderem. Botei aqui no final 3 ao quadrado e 1 ao quadrado, certo? Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui x menos 3, né? Que é o segundo coisa. E y mais 1 igual a 3 ao quadrado é 9, mais 1, 10. 10 menos 6 vai dar 4. E aí eu encontrei o centro, gente.
encontrei o centro da circunferência lambda, né? Aí o que a gente faz? Como eu falei pra vocês, vamos ser espertos, não vamos enlouquecer com as questões, vamos resolvê-las e marcar o item. Se fosse uma questão aberta, tudo bem, mas o importante é marcar o item. Aí a gente tem aqui, eu sempre faço isso com vocês, né? Eu sempre testo os itens. Se eu tenho um ponto e eu tenho que achar uma equação, eu vou testar esse ponto. Esse ponto tem que pertencer à reta R. Se eu substituir x igual a 3 e y igual a menos 1, a equação tem que funcionar, porque esse ponto pertence à reta. Então, o que é que eu fiz no item A? Eu coloquei aqui as coisas já resolvidas, mas aí qualquer coisa vocês dão uma olhadinha aí na apostila. 3x, né, que é 3 vezes 3, o x é 3, mais 7 vezes y, y igual a menos 1, menos 2 igual a 0. Aí 3 vezes 3, 9, menos 7, menos 2 igual a 0. 9 menos 9 igual a 0, certo? Esse item pode ser. Aí vamos pro próximo. No item B ele fala que é 3x menos 7y menos 2 igual a 0. 3 vezes 3 menos 7 vezes menos 1 menos 2. Aí vai ficar 9 mais 7 menos 2 igual a 0. Não é, né, gente? 9 menos 2... mais 7, não vai dar certo. Aí a gente vai para o item C aqui. 3 vezes 3, 9, mesma coisa. Aí se vocês substituírem em todos bem direitinho, ele não vai dar certo, a igualdade. A única que vai dar certo é o item A, tá? Aí vamos lá para a última questão. Da UERJ, essa aqui, tá, gente? Não é muito estilo Enem, mas enfim. A figura a seguir representa a superfície plana de uma mesa retangular, BFGH. Na qual estão apoiados os seguintes instrumentos. Ele colocou aqui um esquadro, né? E esqueci foi o nome desse negócio aqui. Um transferidor. Transferidor é esse aqui mais circular e o esquadro é esse aqui. Então, ele disse, né, que tem o diâmetro AB e o esquadro CDE na forma de um triângulo retângulo isósceles, ou seja, esse lado CD é o mesmo tamanho de DE, certo? E aí, ele considerou algumas informações. Que o ED está contido em BF. ED está contido em BF, ou seja, nessa linha aqui, BF. OA está contido em BH. OA está contido em BH, nessa reta aqui. AB é igual a 10, ou seja, o diâmetro dessa circunferência aqui é 10. E o BD é igual a 13, tá, gente? Essa distância aqui do B até o D. Aí ele quer a medida em centímetros do menor segmento que... Menor segmento é o quê, gente? A menor distância, né? Que liga a borda do transferidor, o menor segmento que liga a borda, tá aqui o transferidor, a borda do transferidor, a borda do esquadro. Então, ele quer a menor distância entre um ponto aqui dessa circunferência até o esquadro. A menor distância que seja. Deve ser essa bem por aqui, né? Bem pequenininha e tal. Mas não importa, é a menor distância. Gravem que é a menor distância que ele quer. Então, vamos lá, vamos resolver. Aí, gente, eu chamei o ponto B como a origem do plano cartesiano, porque é mais fácil. Ele tá aqui na ponta, ele parece muito com a origem, né? Tipo, você não vai botar o D como a origem, vai usar a coordenada negativa, não vai dar certo. Assim, vai dar certo, claro, né? Mas vai dar mais trabalho. Então, eu usei o B como ponto 0 e 0. Assim, eu arbitrei mesmo, certo? Não tem problema vocês fazerem isso. Agora, os outros vão ficar todos amarrados em B, certo? Aí, eu fiz o ponto A, é o quê? O x dele é 0, ele só tem y, e o y é 10. Vocês lembram que eu disse que o diâmetro era 10, né? Aí eu fiz o ponto O aqui, que é 0 e 5, porque o ponto O é o meio da circunferência. Eu fiz o ponto B, 0 e 0. Fiz o ponto E, o x é igual a 3, que é esse tamanho aqui, tá, gente? Esse tamanho aqui de B até E, desculpa, deixa eu só ver aqui o que ele falou de B até E. Ele falou que de B até D é 13, certo? Se esse tamanho aqui, AB, é 10, então CD também é 10, porque eles estão na mesma linha aqui. Ele não falou isso na questão, inclusive até achei uma questão meio mal feita. Mas a gente vai considerar, tá? Porque ele até tracejou aqui, eu acredito que A e C estejam na mesma reta. Então, como AB é igual a CD, que é igual a 10, então ED também é 10. Por quê? Porque é um triângulo isósceles, ele falou aqui, né? No começo da questão, tá bem aqui, ó, retângulo isósceles. Então, BE vai ser BD, que é 13, menos essa parte aqui, que é 10, vai ser igual a 3, certo? Por isso que o x de E, que é do B até o E, é igual a 3. E o Y dele é 0, né? O C é a mesma coisa, gente. O C é 13, o x dele, por quê?
Porque é essa distância todinha, ó, de B até D, que ele deu na questão, que é 13. E o Y dele é 10, que é essa altura aqui, que é a mesma altura de A a B, certo? E o D também, 13, que é aqui, de B até D, e 0 porque não tem Y. Aí vamos lá, resolver a questão. A reta que contém CE, tá, gente? CE é o quê? Essa reta aqui. Por que eu tenho que procurar essa reta? Porque ela vai ser a reta que vai me dar a equação, eu vou fazer a distância até algum ponto da circunferência, né? Isso que ele quer. A distância da borda do esquadro até algum ponto do transferidor aqui, dessa circunferência. Então, a gente precisa dessa equação. Então, a reta que contém C como eu falei para vocês, reta é o quê? Y igual a x mais b. Aí eu tenho o ponto C, que é 13 e 10, e tenho o ponto E, que é 3 e 0. Aí eu só substituo, né, gente? Isso aqui é bem facinho. A gente coloca o quê? Que 10, pegar o ponto C aqui, 10 é igual a 13A mais B, e 0, pegando o ponto E, é igual a 3A mais B. Daqui eu tiro que B é igual a menos 3A, aí eu substituo bem aqui nessa de cima. 13A menos 3A igual a 10, 10A igual a 10, A igual a 1 e B igual a menos 3A, ou seja, menos 3, certo? Então, aqui eu vou ter a equação da reta CE, certo? E aí, gente, eu vou calcular a distância de O até CE. Aí é aqui que vem o macete da questão. Por que eu vou fazer de O até CE? Porque, gente, esse ponto aqui, ele é fixo, certo? Eu não sei o ponto aqui, onde ele está, não sei. E aqui, independente da distância, do ponto O para qualquer parte dessa borda aqui, vai ser o raio, gente. Não importa se seja para o A ou seja para a ponta, sempre a distância para as pontas, porque é uma circunferência, vai ser igual ao raio. Então, a distância de O até essa reta vai ser o quê? Vai ser o raio mais a distânciazinha que eu quero na questão, entendeu? Eu vou pegar esse ponto porque ele é mais fácil, é um ponto que eu já sei quanto vale. Que ele tá aqui, ó, 0 e 5, entendeu? Se eu pegar um ponto arbitrário daqui, eu não sei que ponto é esse, como é que eu vou saber? Eu não sei, entendeu? Então, esse é o macete principal da questão, é você perceber isso, certo? Aí ele fala aqui, ó, eu usei aquela fórmula da distância, não sei se vocês lembram, mas eu dei em outra aula, não sei se foi na aula 11 ou na aula 10, mas a gente viu que é o módulo e tudo. Enfim, vocês dão uma revisada nessa parte, certo? E aí eu encontrei que a distância entre o ponto O e a reta CE, lembrando que essa distância é a menor distância, que é aquela distância perpendicular, né? Vocês lembram, forma um ângulo de 90 graus. Vai dar 4 raios de 2. Se vocês forem nos itens, não tem essa resposta, 4 raios de 2. Por quê? Porque, gente, eu tenho que tirar o raio, né? Ai, meu Deus, passei aqui, desculpa. Eu tenho que tirar o raio. Essa 4 raios de 2 é do O até a reta, entendeu? E não é isso que ele quer. Ele quer da borda até aqui. Então, eu tenho que tirar quanto? Tenho que diminuir 5, né, gente? Porque 5 é o meu raio. E aí, essa distância que eu tirei antes, menos 5, que é essa parte de cima, vai ficar só a distânciazinha que é o que ele quer na questão. Então, a resposta é 4 raios de 2 menos 5, certo? O item A. Que ele botou aqui 2 elevado a 1 meio, a mesma cor de raiz, né? Só pra ficar mais, sei lá, pra enfeitar. Enfim, gente, vocês marcam aí o item A. Acabamos aqui a aula de hoje. Qualquer coisa vocês mandam aí uma mensagem, tá? Desculpa que deu problema no começo, eu nem perguntei se tava espelhando. Mas enfim, qualquer coisa